Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, que via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um dos discípulos. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixada pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, nesse dia 2, nesta sexta-feira, nós temos aqui a liturgia da memória de Santo Atanásio. E eu preciso falar um pouquinho de Santo Atanásio hoje, porque Santo Atanásio, ele é esse gigante, da nossa fé católica, e Santo Atanásio, ele nos deixa um legado extraordinário. Quem é Santo Atanásio? Santo Atanásio foi um bispo, aquele que foi o grande defensor da fé católica, quando o São Jerônimo vai dizer que a igreja dormiu católica e ela acordou ariana. Porque tinha um bispo de Constantinopla chamado Ário, ele negava que Jesus fosse Deus. Para Ário, Jesus ele era a criatura, a emanação de Deus, a criatura mais perfeita de Deus, mas ele não era da mesma substância, essência e natureza que Deus. E a igreja foi uma das heresias assim bem terríveis do início do século, e o Concílio de Nicéia I, no ano de 325, combateu veementemente esta heresia, e lá teve um bispo que foi o guardião, o defensor da fé católica, como nos narra os escritores eclesiásticos, que Santo Atanásio foi aquele que foi exilado, foi preso, mas fez prevalecer na igreja a fé de sempre. E claro, depois no concílio de Constantinopla I, em 381, nesses 2 concílios, o concílio de Nicéia I e Constantinopla I, fica estabelecida o credo niceno-constantinopolitano, que fala a respeito de Jesus, que ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, a palavra inclusive grega que o concílio usa é uma palavra cara, inclusive, porque essa palavra, tinha um bispo que queriam que tirasse essa palavra e que não colocasse. Enfim, foi um rebuliço só, mas a palavra prevaleceu, a palavra homoousios, uma palavra grega que quer dizer que Jesus ele é da mesma natureza, essência e substância que o Pai,
e que o Espírito Santo. Ele é da mesma natureza, substância e essência que o Pai. Então, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Homoúsios ao Pai, da mesma essência, substância e natureza. Essa cristologia maravilhosa nos foi deixada por Atanásio. Atanásio nos deixou isso, foi um grande defensor da fé nicena, né? Na fé católica. Então é um gigante da fé, né? É um homem que, sem dúvida alguma, e nos dias de hoje, como nós precisamos estar imbuídos do espírito de Atanásio. O espírito que movia Santo Atanásio precisa estar movendo a nossa vida. Quando nós olhamos para o texto do Evangelho, nós vemos aqui Jesus fazendo a primeira multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu gostaria de trazer aqui o contexto maior disso que Jesus está realizando aqui. Então, no Evangelho de São João, esse caríssimo capítulo 6, que é um dos maiores capítulos da Bíblia, com mais de 70 versículos, Jesus ele gasta todos esses versículos para poder chegar ao ponto central. O ponto central de todo o capítulo 6 do Evangelho de São João não está simplesmente na multiplicação dos pães. Vamos aqui recapitular rapidamente. Esse texto que nós lemos, Jesus ele multiplica os pães. Então, tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus então fez com que 5.000, fora mulheres e crianças, comessem e ainda sobrassem. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para aquilo que o Catecismo da Igreja Católica ensina a respeito desse texto, que possa ser que você já tenha ouvido esse texto, até da boca de um clérigo, dizer assim, viu o milagre da partilha? Bom, isso aqui me cheira até L, né? Partilha? Não, o Catecismo fala que foi milagre. Que raio de partilha é essa que 5 pães e 2 peixes dá para 5.000 pessoas comer? Não, o Catecismo nos diz que foi milagre. E isso é muito importante para o que vem a seguir. Então, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque para o que vem a seguir é muito importante. Então, primeiro, Jesus multiplica os pães. Se a gente continuasse lendo o texto do Evangelho, nós vamos ver que Jesus faz, logo em seguida, diz lá no finalzinho que quando queriam proclamar ele rei, ele se retira. De madrugada, os discípulos na barca, Jesus ele vai até os discípulos andando sobre as águas. Meus irmãos, a pergunta que não quer calar, por que Jesus fez isso? Ora, se tem uma coisa no Evangelho que Jesus nunca fez, foi fazer algum espetáculo para ser visto pelas pessoas. Ele, inclusive, se retirava do meio da multidão para fazer as curas e os milagres mais importantes. Por que agora Jesus vem andando sobre as águas em direção aos discípulos? Será que foi para se amostrar? Não, com certeza não. Então, vamos lembrar. Primeiro ele multiplica os pães. Depois ele anda sobre as águas. E só depois Jesus começa o discurso do pão da vida. Meus irmãos, primeiro Jesus está dizendo, eu tenho poder sobre a matéria. Ele multiplicou os pães. Ele está provando. Depois ele diz, eu tenho poder sobre a lei da natureza, sobre a física e sobre o meu corpo. Eu ando sobre as águas. Depois dele dar as credenciais daquilo que ele falaria depois, ele diz, o que eu vou dar para vocês é a minha carne e o meu sangue. Ah, que coisa espetacular. Jesus então está provando que a Eucaristia é Ele mesmo. É Ele. Corpo, sangue, alma e divindade. Porque Ele já provou, e Ele nem precisava, mas Ele provou que Ele tem o poder sobre a matéria, e que Ele tem o poder sobre as leis da física, e que Ele tem o poder sobre o seu corpo. Por isso Ele pode e fez transformar um pedacinho de pão no seu corpo, sangue, alma e divindade. Após
o milagre da transubstanciação. Ali já não é mais pão. Tem aparência de pão, tem gosto de pão, tem cheiro de pão. Se você comunga na espécie do vinho, tem cheiro de vinho, tem gosto de vinho. Inclusive, se você beber muito, fica alcoolizado, porque tem as propriedades do vinho, mas o que mudou foi a substância. Ali é Jesus. É verdadeiramente Jesus. E como Atanásio no dia de hoje, nós precisamos ser os grandes defensores da Eucaristia. Nós católicos não recebemos um pãozinho bento, não. A Eucaristia é Jesus. Por isso, na Eucaristia, nós prestamos o culto de latria, o culto máximo que nós podemos prestar e que só é devido a Deus. Então, sim, prestamos a Jesus Cristo o culto de latria, porque reconhecemos que ali é Jesus. E ele já deixou provas disso, né? Em todos os milagres eucarísticos realizados pelo mundo, Jesus deixou muito claro. Se você pega um avião aqui e você vai a Lanciano, você vai ver um milagre que já perdura por séculos. Séculos. Aquela hóstia que se transformou em carne. Aquele cálice que gotejou sangue. E fizeram estudos nessa hóstia que virou carne. É sangue AB positivo, a carne examinada lá é carne de endocárdio, miocárdio e nervo vago, ou seja, é carne de coração. O sangue que foi examinado lá é um sangue como se fosse tirado de uma pessoa viva naquele momento. Queremos mais provas do que isso? De que é Jesus? De que é Ele na Eucaristia? Não precisamos de mais prova. Porque Jesus disse para Tomé no domingo passado, você está acreditando porque viu. Bem-aventurados aqueles que vão acreditar, sem precisar ficar vendo milagres e sinais. Nós não precisamos disso. Nós cremos pela autoridade da palavra daquele que diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Esse sacramento, que está ligado a um outro sacramento maravilhoso, o sacramento da ordem, Jesus institui o sacerdócio ministerial e a Eucaristia na mesma quinta-feira, naquela mesma bendita quinta-feira santa, para cada um de nós, meus irmãos. Que coisa maravilhosa é ser católico, experimentar e viver a graça daquilo que Cristo deixou para nós e que continua nos tocando no dia de hoje. Então hoje, no dia de Santo Atanásio, sejamos o grande defensor da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.